Deus possa estar olhando por nós, pelo mundo, pelo universo, para que amenize todas essas doenças, esse vírus, essas pessoas que estão falecendo, essas famílias que estão sofrendo muito com seus entes queridos, para que Deus possa estar olhando por nós, nos abençoando, nos protegendo, e que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixei, Pai, cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Muito lindo. Linda, Nildinha, muito linda. Obrigada. Vocês aqui são lindas. Parabéns, Nilda, parabéns. Obrigada. Ai, meu celular hoje está entrando toda hora, mensagem, ligação. Então, hoje nós falaremos sobre Filhos da Luz. É uma mensagem de Emmanuel do livro Vinha de Luz. Essas mensagens do Emmanuel, apesar de curtinhas, elas são muito profundas. E eu acho difíceis, inclusive. Mas nós vamos tentar interpretar. Ele começa, como sempre, com uma passagem evangélica, e essa passagem é do Paulo, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 8. Andai como filhos da luz. Ou seja, propaga o evangelho. Você que já passou por aquela fase, mas vou chamar de primitiva, por causa dos erros, agora que você já tem mais consciência, propague essa luz. E o Emmanuel, ele começa a sua mensagem dizendo: cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos que o homem, no seu início, era apenas instinto. Depois é que ele passou para o sentimento, né? Teve uma trajetória aí das emoções para depois dos sentimentos. Então, nesse patamar que ele fala, é um patamar de instinto ainda, ou seja, a gente toma aquelas atitudes sem ter nenhuma emoção e nenhum sentimento. É uma coisa sem pensar. E às vezes essas atitudes machucam tanto ao outro quanto a nós mesmos. Os atos, palavras e pensamentos constituem informações vivas da zona mental de que procedemos. A Joana de Ângeles, ela fala: a atitude é a nossa radiografia moral. Essa palavra é uma frase, que a frase já diz tudo, não é? Nós não podemos esconder. Nós podemos esconder pelas palavras. Fazermos de conta que nós somos aquela pessoa
maravilhosa, com uma palavra bacana, uma palavra doce, mas nós não podemos mentir com as nossas atitudes. Porque às vezes nós estamos muito doces, porque estamos aqui, ninguém está falando nada, ninguém está questionando nada, ninguém está realmente nos importunando. E aí é facinho. Que aparece qualquer obstáculo, a nossa atitude em relação a esse obstáculo, ou seja, a atitude do outro em relação a nós, aí nós vamos dizer quem realmente nós somos. Não dá para fantasiar, a máscara cai. É igual a pessoa que está bonitinho rezando, que legal, lá no centro espírita, na igreja, onde for, sai, aí dá uma fechada no carro da pessoa e a pessoa reza mais ainda. Então, a atitude diz tudo. Que aquela pessoa tão branda, tão pacífica, era só ali dentro. Ali dentro, né, todo mundo estava pensando que aquela pessoa era assim. Os filhos da inquietude costumam abafar quem os ouve, em mantos escuros de aflição. É aquela pessoa que ela só tem queixa. Para ela nada tá bom. Aí o ouvinte começa a dar atenção. E a pessoa, ela não tem a menor respeito, o menor respeito pelo outro que está ouvindo. Então é lamentação, 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 e acaba sufocando aquela pessoa que está ouvindo. E aquela pessoa que está ouvindo perde a paciência. Porque você não consegue o tempo todo conversar com outra que só sabe se lamentar. Ela não vê nada de bom na vida dela. É queixa, a saúde é cheia de queixa. Eu tive uma experiência com algumas pessoas que se eu dissesse assim, tô com uma dor, a pessoa estava com duas. Se eu dissesse tô com dor de cabeça, era capaz de arrumar outra cabeça para dizer que estava com duas dores de cabeça, entendeu? E numa certa ocasião eu fiz de propósito para ver até onde a pessoa ia. E aí comecei a dizer um monte de problemas e a pessoa ia competindo. Então, são pessoas assim, elas não têm nada positivo. Nada positivo. Tudo tá ruim. Eu já vi gente que tinha uma família boa, né, mais ou menos bem estruturada. Lógico que as famílias reais, elas não são iguais comercial de margarina. Isso aí é comercial de margarina. Tem suas rusgas, tudo, mas era uma família equilibrada. Tinha uma condição financeira boa, tudo bom. Mas a pessoa não estava contente. Ela era a sofredora, a mais sofredora, a mais tudo. Quer dizer, acaba, como Emmanuel fala, que acaba abafando, porque não tem quem aguente ficar perto mais. Não é? Calma aí que eu já me perdi. Os rebentos da tristeza espalham o nevoeiro do desânimo. O desânimo, ele é igual à insatisfação. Para a gente ficar, a tristeza, melhor dizendo, a tristeza vem da insatisfação. Por isso que esse processo
vai aumentando até a pessoa entrar em depressão. Porque se eu não estou satisfeita com a vida, eu vou ficar triste. Não tenho motivo para ficar triste, mas é porque eu quero que a vida seja do jeito que eu quero. E aí ela entra em desânimo, porque é igual a criança pirracenta. Ela quer bater de frente com a vida. E nessa guerra, nessa batalha, ela não vai ganhar nunca, mas não vai ganhar mesmo. E por isso que ela se encolhe, ela fica com raiva, e aí esse processo pode até ir se agigantando e ficando mais grave, porque ela não consegue aceitar, ela está sempre insatisfeita. Os cultivadores da irritação fulminam o espírito de gentileza com os raios da cólera. O irmão X, ele tem um caso, um conto que eu achei bem interessante. Ele fala que um rapaz foi demitido e ele ficou com tanta raiva que ele pegou um papel, escreveu um monte de desaforo para o ex-gerente. O ex-chefe ficou com tanta raiva que chegou em casa e descontou tudo na esposa. E já reclamou porque os sapatos dele não teriam sido lustrado adequadamente. Aí já quebrou o pau com a mulher. A mulher não tinha em quem descontar, foi fazer a mesma coisa com a empregada. E brigou com a empregada porque ela era culpada dos sapatos do marido não terem ficado no ponto que o cara queria. Ela não tinha com quem brigar. Saiu, encontrou um cachorro, que o cachorro estava lá, tadinho, né, deitadinho, dormindo lá, bonitinho. Ela chega e chuta o cachorro. O cachorro sai revoltado também, porque ele estava já absorvendo, né, todo mundo. Era como uma flecha. Aquele veneno do rapaz que foi demitido foi passando de um para o outro. O que o cachorro fez? Primeira pessoa que passou, ele mordeu. Aí era a mulher vizinha lá que saiu, né, também, feito um traque. E, chegando na farmácia, ela aí descontou no atendente. O atendente, como não tinha quem, né, descontar, chegou em casa e descontou na mãe, que a mãe era culpada de tudo e que ele não aguentava mais aquele trabalho, aquela vida miserável, sei lá. E a mãe falou para ele, docemente, deu um abraço e disse: "Você tem razão. Você tem razão, meu filho." Aí desmontou tudo e quebrou, né, esse círculo. Ou seja, essa senhora foi a única que se dispôs a quebrar esse veneno. É a questão, a situação da outra face. Ela deu a outra face, que quando Jesus fala dê a outra face, ele quer dizer isso. Trate com amor. E ela quebrou todo esse círculo que já estava atingindo muita gente.
Isso, um foi descontando no outro, e a gente sabe o quanto tem de famílias que o marido está lá no emprego e se irrita lá, chega em casa, desconta na mulher, desconta nos filhos, ou a mulher chega em casa, desconta em todo mundo, porque não vai conversar com aquela pessoa, vai descontar no outro. Isso ainda é a parte mais branda, porque muitas vezes um vai enfrentar o outro e a gente sabe que termina até em morte. Exatamente por causa da irritação, da cólera, as pessoas estão sempre iradas, não têm a paciência e não têm o jeito mais civilizado de tratar o outro. Então, é um dando coice de um lado, o outro dando coice do outro. E ninguém se entende, todo mundo desconta em todo mundo. E aí vai, porque é isso que a gente vê no nosso dia a dia. O pai chega maltratando todo mundo porque ele teve problemas. As pessoas de dentro de casa não deixam barato, seja a mulher, seja o marido. E os filhos que são vítimas desse bombardeio vão fazer esse mesmo bombardeio fora de casa. São aqueles filhos extremamente rebeldes, aqueles que chutam, que fazem todas aquelas coisas que não devem na escola, aqueles que distratam os professores. Por quê? Porque é dentro de casa que ele aprende. É dentro de casa que ele não tem o equilíbrio, que ele não encontra esse abraço que a senhora deu no filho. Então, é um caso para a gente parar, refletir bastante. Os portadores de interesses mesquinhos ensombram a estrada em que transitam, estabelecendo escuro clima nas mentes alheias. São aquelas pessoas que dão os maus conselhos e aquele que recebe ainda acha que está certo. São pessoas que acabam em algum vício, acabam fazendo algo, né, que não é tão digno e vão por um caminho que supostamente é bom, porque, dando um exemplo dos adolescentes, mas isso serve para qualquer situação. O adolescente, ele está revoltado dentro de casa. Minha mãe não me entende, meu pai é isso. Aqueles dramas de adolescente que a gente já sabe, quero sair de casa e tal. Aí sai de casa de cabeça quente e encontra uma pessoa que, aspas, entende o problema dela. Para ir para as drogas é um pulo. Porque eu entendo o seu problema, eu entendo que a sua família é castradora, é assim, você precisa de liberdade, e vai dando o ombro. E nesse dar o ombro é que tem o bote. Quando a pessoa, né, se tocar, ela já caiu. Eu também me lembrei agora dessas mulheres que querem tomar os maridos das outras. Quando tem uma briga, aí o cara vai lá se aconselhar ou então desabafar. Aí aquela detona com a esposa do cara, que ela é incompreensível, é isso, é aquilo. Se fosse com ela, ela não teria coragem de fazer uma coisa daquela com um cara tão bacana. Aí o cara, como é pavão, ele vai se inflando. Quando ele percebe, já acabou com o casamento, e aí vai ficar com aquela outra que de boa não tem nada.
Aí agora eu me lembrei desse exemplo que eu acho assim bem interessante. Os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde passam. Esse outro conto eu acho muito interessante também. Eu gosto desses contos, especialmente do Irmão X, porque eles ilustram de uma forma aquilo que a gente quer dizer. Aí eu acho mais fácil até para dizer aquilo que eu quero e às vezes não consigo. Por isso que eu faço assim uma mescla dos contos para ficar mais fácil. Então eu tinha duas vizinhas. As vizinhas não se toleravam. Quando as duas se encontravam na rua, era farpa para todo lado, né? Brigavam mesmo. E isso foi passando o tempo, né? Os anos foram passando e um certo dia uma delas pensou, ela refletiu, já tem tanto tempo essa briga, é melhor parar por aí. Eu vou falar com a fulana lá, que é Clotilde, eu acho, a dona Clotilde, para a gente fazer as pazes. Não tem mais sentido, né? Aí ela foi falar com a tal Clotilde, olha, nós já passamos muito tempo brigando, agora está na hora da gente fazer as pazes. Tudo bem? Tudo bem. Quando a dona Maria, né, foi embora, a dona Clotilde ficou. O que será que essa mulher quer? Aí já vem a desconfiança, né? Ela deve estar planejando alguma coisa. O que será que ela está aprontando? Aí ela falou, eu vou fazer um teste. Aí eu quero ver a reação dela, e pela reação eu sei o que é que ela está aprontando. Ela pegou uma cesta linda, né, de presente, papel lindo, tudo muito lindo. E encheu de esterco de vaca. E mandou a empregada levar com um bilhetinho, né, um cartãozinho, dizendo que aceitava a amizade dela. A dona Maria, quando recebeu o presente, que olhou que era esterco, ela ficou. O que será que ela quer dizer com isso? Eu propus uma amizade e ela manda esse presente, aí ficou, né, matutando e resolveu deixar para lá. Deixou para lá, outra ficou, né, como diria na novela, em cólicas de curiosidade para saber a reação da outra. E os dias se passaram e, de repente, a dona Clotilde recebe uma cesta linda, maravilhosa, papel lindo, tudo lindo. E com um bilhetinho. Que quando ela abriu, né, a cesta, ela viu aquelas flores lindas. Aí descreve que as mais lindas que pode estar num jardim. E ela ficou sem entender aquele presente tão lindo. Quando ela foi ler, a dona Maria escreveu que aquelas flores, elas tinham sido... como é que fala quando a gente pega o esterco? Adubado. Valeu. Aquelas flores foram adubadas com o esterco que ela havia dado, né? Que ela enviou. Por isso que nasceram, né? Se transformaram em umas flores tão lindas. Aí ela conclui. Afinal, cada um só dá o que tem de melhor.
Essa lição eu achei fantástica, porque dá muito que a gente pensar. Primeiro, na desconfiança. A gente não confia no outro. Quando alguém quer fazer uma bondade, já há quem desconfie. É uma coisa impressionante. Eu passei por uma situação tem um tempo, tem alguns anos. Eu tinha um cardiologista de muito tempo também, eu fazia acompanhamento periódico com ele, e aí eu fiquei sem convênio. E fiquei um tempinho sem ir lá. Aí um dia ele me ligou e perguntou por que eu não tinha ido lá mais. Aí eu respondi, minha filha, eu tô sem convênio e numa pindaíba de dar gosto. Mas o negócio tá feio. Aí ainda dei risada. Aí ele falou, vem aqui que eu lhe atendo. Nossa, eu fiquei tão feliz, tão feliz. Aí eu falei comigo mesmo, gente, o cara já vai, né, me atender, tudo bonitinho. E o mínimo que eu posso fazer é fazer as unhas, porque quando o cara olhar para mim vai dizer, essa mulher não tem problema de saúde, ela tem problema de higiene. Então, aí eu chamei uma amiga, que ela era manicure na época, para fazer minhas unhas. Aí eu estava tão feliz que eu fui contar para a menina. Eu disse, olha a providência divina, olha como Deus não deixa a gente desamparado de jeito nenhum. No meu pior momento, o médico liga para mim para que eu fosse lá e ele fizesse a consulta de graça. Mas eu falei isso assim porque aquilo me surpreendeu e me deixou muito feliz, porque na minha ideia, isso aí foi coisa da espiritualidade. Aí a menina olha para mim e fala, ele não está com segundas intenções? Eu desmontei. Eu digo, gente, que cabeça é essa? Esses negócios de atender de graça, eu acho que tem algo por trás. Entendeu? Tem gente que tem essa cabeça, essa desconfiança, e ela não consegue notar, ela não consegue crer no outro. Já me disseram também essa coisa de eu dar um presente para a pessoa, por que você está me dando presente? Digo, vixe, entendeu? Então, tem muita gente assim. Tem muita gente desconfiada, tem muita gente que, por ela não acreditar nela, ou por ela ter assim um caráter, eu vou chamar de meio duvidoso, ela acha que todo mundo é assim. Ela não consegue ver bondade no outro. Todo mundo é do nível dela. Os afeiçoados à calúnia e à maledicência distribuem venenos quinhões de trevas com que se improvisam grandes males e grandes crimes. Essa também tem um conto que eu achei interessante, tinha duas jovens senhoras num ônibus, conversando, e uma estava falando para a outra. Mais ou menos assim, que o conto é bem extenso. Eu vou dar uma resumida. Aí uma falando com a outra, mas eu não consigo ficar sem o fulano. Eu não me lembro o nome do Dionísio, agora eu vi aqui. Não consigo ficar sem o Dionísio. Aí a outra perguntando, mas eu não lhe entendo. Você parece que gosta mais do Dionísio do que do seu marido. Ela, não, mas eu estou muito dividida. Eu quero ficar com os dois. E aí o papo foi se desenvolvendo nesse tema.
uma dizendo que não estava compreendendo, que não aceitava, que isso era quase uma obsessão e tal, e a outra se justificando. E tinha uma outra pessoa de butuca naquela conversa. Aí, anotando tudo e tal, ela percebeu que tinha um carinha que ela chama de vistoso, e o carinha se despediu ali na hora que foram descer, e ela ainda falou, amanhã eu te ligo. A fofoqueira, ela foi para casa com a cabeça fervilhando. E ela não se conformava com aquilo, ela ficou lembrando da última fala da suposta amiga, falando para o rapaz que ligaria no dia seguinte, e aí contou para o marido. E o marido era colega de trabalho do marido da outra. Aí fez aquele negócio, né? Aquela que a dona, que eu não me lembro o nome, lógico, estava traindo o marido, que ela com aquela cara de santinha, bem que ela desconfiou quando viu aquele rapaz, bem que ela desconfiou que tinha alguma coisa errada, e aí encheu a cabeça do marido. Isso na hora do almoço. Aí o marido foi para o trabalho e falou com o colega, olha, eu vou ter que lhe contar. Vou ter que lhe contar porque eu sou seu amigo, não posso deixar você passando por isso. Aí contou, sua mulher está lhe traindo e ela falou que vai ligar para o rapaz amanhã. Aí ele chegou em casa, ele saiu do trabalho já de cabeça quente, aquela coisa toda. Aí chegou no trabalho, aliás, chegou no trabalho, não, ele já estava no trabalho, veja a história mal contada. Pediu ao chefe para ir para casa, deu uma desculpa esfarrapada lá e foi para casa. Chegando em casa, ele ouviu a mulher falar. Mas não fala nada para o meu marido não pode saber. Pronto. O rapaz ficou ensandecido, o marido. Depois ele voltou e viu a mulher no quarto e o cara estava lá, outro cara. Ele, quando viu aquilo, o cara no quarto ali, ajeitando a cama, ele saiu em disparada. E aí se suicidou. E a fofoqueira, depois ela veio a saber do que era que se tratava. O tal Dionísio era um gato que a mulher não queria se desfazer. O rapaz vistoso era o veterinário que ia lá para cuidar do gato. Um outro rapaz que estava lá no quarto estava montando a cama e o colchão, porque ela ia fazer uma surpresa para o marido. Ela comprou um colchão daqueles que, né, era o sonho dele e tal, que ele queria muito esse colchão. Ela comprou para fazer uma surpresa para o marido, para dar esse presente para ele. Aí a tal da fofoqueira, vendo que o amigo do marido dela se suicidou, aí fala que rapaz precipitado, a gente fala as coisas e ele vai se matar. A pessoa, ela nem pensa, ela nem reflete que aquela fofoca tirou uma vida. Ela ainda acha que foi precipitação do rapaz. Claro que foi precipitação dele. Ele podia muito bem ter conversado com a mulher. Ele podia muito bem ter enfrentado o cara lá achando que era amante dela. Ele podia ter feito um monte de coisa, menos se matar. Mas como ele foi fraco, ele se matou.
Só que a pessoa não teve o menor sentimento de culpa e, pelo que deu para perceber, vai continuar fofocando da vida alheia. Esse conto eu me lembrei da pessoa que ouve atrás da porta, ou que pega o bonde andando. Ela não tem a paciência de escutar toda a história, ou não tem também aquela, vou chamar de esperteza, de procurar saber, aí ela sai falando. Ela simplesmente sai falando. Aquilo que ela pensa que ouviu e aquilo que ela interpreta da maneira dela. E isso, como nós vimos no conto, pode, inclusive, tirar uma vida. E a gente vê isso o tempo todo nas redes sociais, como essas notícias falsas causam muito desastre nas famílias, nas pessoas, porque ninguém checa nada, e aí vai passando para frente, e aí vai complicando a vida de muita gente. Calma aí. Eu acho que a gente está agora, olha que barato, né? Que eu me perco toda, é uma graça. E hoje que tá calor, mais ainda que eu tô aqui suando. Continuando, o Emmanuel fala, os cristãos, todavia, são filhos da luz. E a missão da luz é uniforme e insofismável. Beneficia a todos sem distinção, não formula exigências para dar, afasta as sombras sem alarde, espalha alegria e revelação crescentes, semeia renovadas esperanças, esclarece, ensina, ampara e irradia. Então, aqueles seguidores do Cristo, aqueles que estão espalhando luz, são aqueles que eles vão fazer o bem, eles já aprenderam a fazer o bem, e aquele bem sem olhar a quem, como diz o velho ditado. Ele faz o bem pelo bem. Então, não é aquele bem que ele vai ter retorno. São pessoas que já passaram por dificuldades, aquelas dificuldades morais, já admitiram essas dificuldades e já estão se propondo, se dispondo a levar essa luz, que é a luz do Evangelho, essa luz que é a verdade do Cristo. Diz a doutrina espírita que o bom cristão é aquele que está à vontade, à disposição de se melhorar a cada dia. Não é aquele que não tem defeitos, é aquele que quer trabalhar. E Jesus convoca trabalhadores. Jesus não convoca aquele que tem uma elevação moral. Não necessariamente. Como eu já falei algumas vezes, se fosse assim esse critério, ele não teria convocado Saulo de Tarso. Porque Saulo de Tarso era um perseguidor dos cristãos, Saulo de Tarso matou tanta gente, e no julgamento da gente, como assim? Como assim Jesus vai escolher logo Saulo para levar o seu evangelho, levar a sua palavra? No entanto, Saulo, como Paulo, ele foi o maior discípulo de Jesus. Ele levou o evangelho de Jesus a sério. Se não fosse o Paulo, nós não teríamos nem evangelho escrito. Foi o Paulo que se propôs a que fizessem as escrituras. Ele que chegou e disse, mas como assim? Vocês viveram com Jesus e não vão escrever nada? Então, ele que não conviveu com Jesus, ele tinha mais disposição do que os outros que viveram aqueles 3 anos com o mestre.
Então, no nosso julgamento, aquela pessoa que nós achamos que não deveria ter essa chance, Jesus sabe o futuro, a disposição, a vontade de servir. Então, é isso que Jesus está convocando a todos nós para que sejamos luz, para que levemos a fé, para que levemos a esperança, para que levemos amor em cada canto que a gente esteja. Muito obrigada. Obrigada pela paciência. Agora eu vou abrir para quem quiser falar alguma coisa. Quem quiser falar alguma coisa, faz assim. Ninguém vai se voluntariar, então, Nilda, falar alguma coisa. Não, liga o trem aí primeiro. Não, mas é isso que você está falando, é a pura verdade. Tem muitas pessoas mesmo que é assim, você vai fazer o bem já achando que você tem alguma coisa em troca. E não é bem assim. Se você está fazendo, é porque você está fazendo do seu coração, é porque você quer fazer, não esperando alguma coisa em troca. Mas a pessoa já pensa por outro lado. E quando se trata de homem e mulher, é bem assim, ele está interessado em você em alguma coisa. Pois É é. verdade. É isso mesmo. E não é, né? Nem sempre é assim, né? Exatamente. É muita gente boa no mundo. Fala, Rosa. Nossa, como tem? Tem muita gente que faz o bem, como diz o ditado, sem olhar a quem, né? É verdade, Faz o bem concordo porque com o coração, vocês faz porque falaram. a pessoa é boa, a pessoa, né? Uma pessoa honesta, então faz o bem e não esperando nada em troco, né? Exato. Eu Fala, concordo Rosa. com a fala da Nilda nesse pedaço, mas a gente fica sempre sem saber essa parte, porque propaga mais a maldade. Propaga mais a maldade do que a bondade. A luz fica sempre escondida. Coloca um alqueire em cima da luz, né? E o evangelho hoje foi, como os outros, muito, muito legal, um aprendizado muito grande. E as parábolas, as historinhas, né? Elas realmente fazem com que a gente fixa melhor a ideia do que se quer passar. Eu espero que quinta-feira que vem a gente tenha nova, novas histórias. E eu vou procurar esse capítulo do Paulo aos Efésios na Bíblia para tentar ler ele na íntegra para melhorar. Gostei. Parabéns, Ótimo. professora. Ótimo. Quem é que eu vejo aqui? Xará. É porque eu começo assim nas bolinhas. Eu começo primeiro porque eu estou enxergando depois as bolinhas. Depois desse Covid, eu tenho fome sem parar. Eu vou virar uma bolinha mesmo. Eu vou sair daí que rolando. Escuta, Deise, eu achei linda a palestra. Realmente, tem horas que a gente precisa escutar muito, né? Hoje mesmo eu falei, meu Deus do céu, eu saí de casa, de repente o cara me fechou, mas assim, gritando. Eu falei, aí eu falei, nossa, olha aí como. E eu estava tão boazinha dentro de casa. Achei muito legal, muito legal. É aquela história, ninguém dá o que não tem, né? A gente só dá o que tem. Então, se a gente tem candura, se a gente é legal, a gente sempre acha um jeitinho de colocar isso em prática, né?
Não faz que nem eu que saio xingando todo mundo ali, né? Mas eu vou passar a me policiar mais a partir de agora. Mas foi muito, muito, muito benéfico para mim, viu, gente? Eu achei ótimo. Então, de parabéns, viu, Deisoca? Um beijo. Beijo para todo mundo. Eu não sei quem é essa pessoa que está se é a mãe da Natália. Fala, mãe da Natália. Oi, eu sou MA. Eu estou no MA, é Maria Andréa. Mas não está aparecendo para mim, por isso que eu perguntei. Não tá? Tá bom, não. Mas não tem importância. Eu já estava com vontade de falar mesmo, porque eu sou uma tagarela, adoro falar, adoro comentar, então não tem problema. Eu até gosto. Na verdade, assim, você falando de contos, eu adoro contos, né? E você falando e eu lembrando de cada hora que você contava um conto, eu lembrava de outros contos para estar falando. Mas eu não vou falar não, tá? Eu só vou lembrar uma palestra, só vou comentar uma palestra que eu assisti do Haroldo Dutra, que ele comentou assim na palestra, que ele estava lá na palestra e o filho dele estava participando na palestra. E aí diz que quando ele estava falando, né, pregando, que nem você falando do amor, da paciência, né, do amor ao próximo e tudo mais. E aí ele diz que no retorno o filho dele atrás e ele na frente dirigindo tal. E de repente ele levou uma fechada de um carro. Ele disse que ele ficou com muita raiva. E naquela questão de segundo, ele disse que pensou em tantas coisas feias para ele fazer, para ele gesticular, para ele pensar, mas num mesmo momento ele falou assim, bom, eu acabei de sair de uma palestra para falar de paciências, para falar de amor, eu tô com meu filho aqui atrás. Se eu que preguei uma palavra lá e eu tiver uma atitude dessa, o que o meu filho vai pensar de mim? Eu não vou ser essa pessoa que realmente estava lá pregando essa palavra. Então, eu tenho que ser uma pessoa melhor. Então, é assim, como a Rosa falou, né? É muito bonito essa passagem. Eu acho que a gente, né? Quem tem interesse, seria interessante a gente pegar um momento que a gente tiver, se aprofundar um pouquinho, né? Nessa palavra, porque eu acho muito importante. Nós vivemos numa sociedade, como você falou, as pessoas não acreditam mais no ser humano. O ser humano sempre tem interesse, e sempre é um interesse negativo, não é um interesse positivo em fazer algo de bom para as pessoas. Sempre tem uma segunda intenção, e sempre para ferrar aquela outra pessoa. Então, eu acho que a gente, não é verdade? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre aberto para o amor, sempre para o amor, porque eu acredito que a espiritualidade, ela está sempre a nosso favor. Não interessa se a outra pessoa, ela vai, é como a historinha que você falou, recebeu lá, né, um cesto de estrume, o que ela fez? Plantou rosas, esperou dar o tempo certo e mandar flores. Então a gente tem que acreditar nisso, que é espiritualidade, que Deus está vendo o nosso coração e nossas atitudes. E Ele não vai deixar com que a gente faça que o mal chegue até nós, se a gente tem o amor para dar. Então, o amor é amor divino, é amor que vem além de nós. Então, quando a gente está aberto para o amor, né, a espiritualidade nos ajuda, com certeza, né? E isso é muito bonito, a sua história e a pregação de hoje, né, que você está falando, a palestra também eu achei muito interessante. Espero que venha mais e mais, porque a gente tem sede disso, viu, dona Deise? Muito obrigada. Obrigada. Dulcineia. Dulcineia dormiu. Peraí. Estou escutando. Nossa, que calor. Médica era bem na minha hora. Estava tomando meu remedinho. Mas eu concordo com o que a mãe da Natália falou. Como ela disse, a gente tem que estar sempre mais atenta, né? Para não tentar, como diz o outro, fazer mal
ou falar alguma coisa que às vezes para você não é nada, mas às vezes é alguma coisa e pode prejudicar alguém, né? Então eu acho que a gente tem que usar mais o amor e prestar mais atenção. Exato. Falou, Deide. Obrigada, a palestra foi muito legal. Obrigada. Natália. Bom sono, filho. Isso. Bom, sempre aprendendo cada vez mais, né, com essas palestras, apesar de que ainda tem um monte de coisa para aprender nas vidas. Eu fiquei pensando no que você falou, né, muito no que a outra Daisy falou também. E eu penso assim, que muitas vezes a gente pensa em fazer caridade, né, ajudar. Ai, tem alguém no farol, deixa eu dar dinheiro. Ai, deixa eu mandar aqui umas coisas pro orfanato. E a gente tá fazendo caridade quando a gente não compartilha coisa ruim. A gente não sabe, né? Aquilo é até bom porque é uma caridade inconsciente, né? Não vem com vaidade. Mas, por exemplo, quando a gente vê alguma coisa na TV, ai, a gente vai deixar nesse canal, porque mesmo que pra gente não influencie, para outra pessoa que esteja vendo influencie. Então eu tô no meu Instagram, eu vou compartilhar essa notícia. Eu falo muito isso porque no Mocidade a gente falou sobre fake news ano passado. E muitas pessoas, assim como a gente também, são influenciadas por coisas desse tipo, né? Então é muito importante a gente tomar cuidado com as notícias que a gente passa para frente, seja em rede social, ou seja durante uma conversa, né? E eu acredito também que, assim, até quando alguém vem comentar com você de alguma pessoa, até como teve na historinha, está falando de alguém, tá falando de alguém. Essa pessoa, como o nome dela está sendo falado de uma maneira negativa ali, eu acredito que de uma certa forma, esses fluidinhos tentam chegar até essa pessoa, né, de uma forma negativa. Então, a gente tendo essas atitudes, a gente está ajudando com certeza muitas pessoas. E uma outra coisa que a Daisy falou que eu fiquei na minha cabeça ela falou assim que a gente dá o que a gente tem, não é? E aí, infelizmente, tem muitas pessoas que só receberam pouco amor, pouco carinho, e às vezes elas estão dando o que elas têm, porque é realmente só isso que elas têm. Então, será que a gente não consegue? A pessoa é grossa com a gente, é estúpida, mas vamos retribuir com uma gentileza, sabe? Enfim, com amor, porque ela vai sentir. Então, eu acho muito importante a gente parar para pensar nisso. E são pequenas coisas, assim, coisas do dia a dia mesmo. Tô atendendo alguém no telefone, nossa, alguém desligou. Ai, nossa, nem vou atender essa pessoa agora que me irritou. Vou ficar aqui em stand-by. Não, então, assim, às vezes também a gente fica. Tem dia que a gente tá também, né, com a macaca. Mas quando a gente não tá, vamos tentar ser, né, mais relaxadinho. Mas é isso que eu tinha para falar, Deise. Obrigada, viu? Obrigada a você. Paulo e Ana Paula. Oi, boa noite. Boa noite, boa noite. A gente pegou a palestra já no caminho, né? Então, o começo, assim, a gente não pegou muito bem. Mas pelo comentário que falaram aí, eu concordo também com todos eles, né? Que a gente precisa realmente ter mais amor, né? E também eu acho que a gente está acostumado muito a acreditar. A gente está acostumado a acreditar na mentira. Né? A gente não vai procurar saber se realmente é mentira ou não. Né? Tem esse hábito. Uma pessoa falou uma mentira para você, você acredita no que ela falou. Não é? Que uma vez até eu falei para minha mãe, não é isso daí, que era muito fácil, porque se você não acreditar na mentira, você vai ter que se esforçar e ir atrás da verdade. Agora, você acreditando na mentira, você se acomoda. Acabou, tá fácil, mentiu, beleza, é isso que eu acredito. Não é? Então,
E, lógico, a pessoa tem que mudar isso daí, né? Tem que ter mais amor. Né? Que não é bem assim. Como você mesmo falou, se te dão um estrume, faça uma flor mais bonita. Pois né? é. Uhum. Exatamente isso. Dá um limão, faça uma limonada. Pois é. O Paulo vai falar? Não, eu não vou falar não. Mas é isso aí, eu estou pensando. Estou pensando no que você falou, é verdade, no que todo mundo falou. Isso a gente tem que se controlar, né? Nós mesmos. Isso serve para nós mesmos, no nosso dia a dia, no nosso, como você falou da mãe, do filho que chegou chutando tudo, aconteceu um monte de coisa, no entanto, quando ele foi culpar a mãe falou, deu um abraço e aceitou, né? Falou, tá bom, eu sou o culpado, é verdade, você disse. Pronto, acabou o mal por ali, desmontou a pessoa e faz com que a pessoa reflita. Não é? Às vezes, você falando, e é verdade, é tão simples. Não é? Porque a gente já, muitas vezes, eu mesmo, né? Já escuto uma história dessa, assim, chega em mim, eu já estou com o tijolo na mão, porque do mesmo jeito que veio, eu já arrebato e dou uma tijolada na testa. Entendeu? É verdade. Então, eu falei, nossa, é tão simples. Eu falei, eu quero ser essa mãe. Eu acho muito interessante. Eu vou ver se eu consigo. Vou me cuidar, vou me cuidar. Você disse que já melhorou muito. Sim, sim. Estou melhorando. É o que eu estou pensando. Eu falei, não adianta, o que eu fiz para trás, eu não vou conseguir mudar. Então, eu tenho que começar daqui para frente. Não é? As Exato. atitudes daqui para frente. Então, é isso que a gente vai sempre escutando e vai se controlando. Eu acho que aos pouquinhos vai dando certo. Exato. Ângela. Eu gostei muito, porque tem muita coisa do nosso dia a dia. A gente, às vezes, precisou... Nossa, tem alguém... Vá, continue. Toma Continue, Ângela. A gente, às vezes, toma alguma decisão precipitada e, às vezes, julga sem antes ver direito a história, né? Então, eu acho que é como o Paulo falou, a gente tem que melhorar muito ainda. Daqui para frente, nós temos essa responsabilidade, porque agora a gente não é ignorante, a gente já tem uma dica, né? Então, onde é o saco na gente. Gente, obrigada, Deise. Fala, Aninha. Agora eu vi a Aninha. Aninha sumiu. Fala com o Nil. Ah, ela voltou. Na verdade, Fala, eu estou saindo, entrando e saindo, porque eu estou andando, eu estou em movimento. Desculpa, até atrapalhei um pouquinho agora aí. Mas não vou falar nada não, Deise, porque eu já entrei, já era 8h36, me perdoa. Tá? Estou entrando só para pegar as dicas do pessoal aí. Tá ótimo. Fala com o Nil. O Nil também foi embora. Deve ter dormido. As outras meninas saíram. Minha colega Irene foi embora também, que eu estava vendo ela. Ah, fala com o Nil. Oi. Oi. Infelizmente eu tive problema na rede, perdi muita coisa, mas eu estou satisfeitíssimo com todos os comentários. Também muito satisfeito com o assunto que foi abordado hoje,
Parabéns a todos. Viu? Muito obrigado. Obrigada. Gente, muito obrigada pelas presenças, muito obrigada pelos comentários. Eu vou designar minha xará para fazer a prece de encerramento. Cadê a bolinha? Xará, cadê você? Tentando abrir, agora achei. A bolinha estava correndo, eu não conseguia pegar. Bom, gente, é difícil dizer, depois de tudo de todo esse susto que eu levei, de tudo isso, e agradecer é pouco por toda a bênção que eu recebi e por tudo que a gente está vivendo nesse momento. Eu agradeço muito a todos vocês, porque sei que vibraram muito a meu favor, e peço a Deus que os proteja de todo o mal, e que toda essa fala de hoje fique dentro dos nossos corações, e que cada vez que a gente for fazer alguma coisa, alguém dá um piparote na nossa orelha e fala, lembra? Você lembra? Né? E agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco, os nossos mentores, os nossos protetores, a você, Deise, a todos que estiveram juntos. E por isso nós vamos rezar um Pai Nosso, para que todos tenham uma boa noite e tenham sonhos bons, para que a gente possa amanhã nos lembrar deles. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada. Quem vem amanhã, até amanhã. Boa noite. Beijo. Boa noite. Beijo todo mundo. Eu esqueci aqui um negócio. Boa noite. Tá?